A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 5: O fim está próximo. Autor Pedro Dong. Semana 3. Cristo morreu pelos pecados para conduzir-nos a Deus. Terça-feira, a nação de Israel e a igreja. Ler com oração. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Isaías 66:1. No versículo referente à mulher, Apocalipse 12:1, são mencionados 3 elementos que iluminam: estrelas, lua e sol. Como já foi dito, as 12 estrelas correspondem às 12 tribos, simbolizando a nação de Israel. Essa foi a primeira luz utilizada por Deus para governar um povo seu, iluminando a terra e fornecendo uma referência ao mundo. A essa nação, Deus então, por meio de Moisés, deu a lei, a qual serviu de tutor para guardar seu povo no Antigo Testamento. A lei foi uma luz mais forte, correspondente à lua, refletindo a luz do sol, e as nações pagãs passaram a ter uma referência mais evidente do governo de Deus. Finalmente, no Novo Testamento, Cristo veio como a realidade da lei dada ao povo, como o sol nascente das alturas, e a luz chegou a seu esplendor máximo. Figurativamente, com a chegada do sol, a lua que refletia a luz do sol não seria mais necessária, e o sol gerou a igreja, o povo de Deus do Novo Testamento, que existe para iluminar e governar a terra, fato ocorrido há 2000 anos. O início desse período foi incomum, extraordinário e sobrenatural. O Espírito agia por intermédio dos apóstolos, e eles pregavam a palavra de Deus com ousadia, fazendo a igreja crescer e se multiplicar. O apóstolo Pedro foi usado por Deus para transmitir a palavra aos judeus, e o apóstolo Paulo levou o viver da igreja aos gentios, ao mundo ocidental. Dessa maneira, muitas igrejas foram levantadas e prosperavam porque seguiam o falar profético dos apóstolos. Foi então que Satanás disparou seu primeiro tiro, induzindo o homem a desvalorizar a palavra profética. No ano 67, próximo ao martírio de Paulo, todos os da Ásia, 2 Timóteo 1,15, o abandonaram. No ano 90, o apóstolo João esforçou-se por restaurar a palavra, afirmando que a palavra da vida que ele anunciava era a própria vida eterna, o próprio Cristo. E a palavra da vida era capaz de introduzir a igreja na comunhão da vida, na comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. No entanto, a degradação já se havia aprofundado. Líderes da época, como Diótrefes, lutavam pela primazia na igreja. Eles não tinham mais apreço pela palavra do apóstolo e proibiam os fiéis de acolher os missionários enviados por João. O inimigo conseguiu derrubar a palavra profética, e no século II, a consequência foi o surgimento de um governo humano na igreja formado de bispos, o episcopado. Iniciou-se então a disputa por poder, e surgiram 2 classes, a dos clérigos e a dos leigos, sendo que os clérigos passaram a lutar por posição, poder, privilégios e riqueza. A igreja foi arruinada, e sua degradação durou aproximadamente 19 séculos. Mesmo com a reforma, o governo de Deus não se estabeleceu plenamente, nem pôde ele sentir-se à vontade como em sua casa. Estamos no final de 2000 anos de história da igreja, e o Senhor precisa voltar. Por isso, ele está chamando os trabalhadores da última hora, os quais não almejam posição, não lutam por preeminência, privilégios, nem por interesses próprios. O Senhor precisa de um povo com coração limpo, que reconhece a própria incapacidade e ama sua palavra. Esse povo crê que a palavra de Deus é que realiza sua obra. Se o universo foi formado pela palavra de Deus, por que agora a obra haveria de ser realizada pela capacidade humana? Isso não faz sentido. Deus prosseguirá fazendo sua obra por meio de sua palavra. O Senhor deseja habitar em sua casa e sentir-se à vontade nela. Mas qual casa podemos edificar-lhe, se o céu é seu trono e a terra é o estrado de seus pés? Agora, no fim desses 20 séculos,
está aparecendo essa realidade, conforme registrada nestes versículos de Isaías. Deus deseja habitar naqueles que são humildes e contritos de espírito, nos de coração abatido e aflito. Capítulo 66, 1 e 2. Um homem com espírito pobre e humilde não se julga capaz de fazer qualquer coisa. Ele é diferente do rei Saul, que ao receber de Deus a ordem para eliminar Maleque, cumpriu-a só em parte por ter opiniões próprias. 1 Samuel 15. Em toda a história, Deus tem encontrado pessoas com boas intenções para ajudá-lo, porém cheias de opiniões, que acreditam que suas ideias são melhores do que as dele. Deus não precisa dessa ajuda. O que o Senhor requer de nós é um espírito humilde, que confie em sua palavra, reconhecendo que sua palavra é que realiza sua obra. Ele deseja de nós um coração desejoso de sua palavra. Por isso, Deus tem levantado os adolescentes, que têm amor reverente pela palavra e são humildes de espírito. Assim, os milagres acontecem no meio deles. A mulher de Apocalipse 12 representa o povo de Deus de todas as épocas. Estamos na era da igreja, e a história de Israel foi interrompida temporariamente. Hoje nós somos os protagonistas. A igreja entrou em campo e está jogando. O povo de Israel e os anjos estão assistindo. No entanto, a grande maioria da cristandade está despercebida. Muitos nem mesmo sabem o que é o reino de Deus. É verdade que ao longo da história da igreja sempre houve uma linha dourada, representando aqueles que lutam pelo reino de Deus. Mas essa linha dourada não é suficiente para trazer o Senhor de volta. No final dos tempos, o Senhor precisa daqueles que vivem a realidade da igreja em Filadélfia. A maioria dos cristãos não está lutando pelo reino, mas a igreja em Filadélfia é constituída de todos os que com simplicidade guardam a palavra de Deus. Eles creem que a palavra executa a obra de Deus e nunca negam o nome do Senhor, pois reconhecem que não são capazes. Para eles, o Senhor é quem realiza todas as coisas. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.